Aleluia, glória a Deus. Oremos ao Senhor, nos faz boca tua neste lugar. Que eu diminua e que o Senhor cresça. E que os ouvintes possam receber de ti. Que és poderoso para transformar a vida deles. Que eles possam perceber a tua ação invisível na vida deles, mas real. Aleluia, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Queridos, eu confesso que foi pego de surpresa pelo Espírito Santo de Deus, porque eu sou mais materialista, eu sou mais terrena, eu me preocupo mais com as coisas aqui da terra, eu sou mais, vamos dizer assim, as irmãs que estavam preocupadas, uma estava preocupada com a comida e a outra estava preocupada com o espiritual, então vamos dizer que eu sou Marta, que estava mais preocupada com a comida, com servir bem, com receber bem as pessoas. Com o natural, né? Com o natural. Eu confesso que eu sou assim. Talvez seja por isso mesmo que o Espírito Santo me deu esse alerta. E eu fiquei pensando, mas rapaz, tem certeza que esse tema é o meu? Não é o da semana que vem que o irmão Cristiano vai pregar, não. Porque o irmão Cristiano é que é mais preocupado com o espiritual. Ele que é o pilar da casa espiritual. Ele que se preocupa com os galardões que ele fala tanto. Eu disse, rapaz, eu acho que o Espírito Santo tá trocando aí o tema. Esse tema deve ser o do irmão Cristiano da semana que vem. Mas eu não me domino, eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor, então vamos a eles. Querido, isso me questionou esse tema, porque preste atenção nas coisas que você não está vendo. Ele veio, irmão Cristiano, do versículo aí, 2 Coríntios, a partir do versículo 16, capítulo 4, versículo 16. Daqui a pouco eu vou ler para os irmãos, amém? Glória a Deus. E quando eu olhei esse versículo, parecia que era uma luz de atenção no meu coração. Preste atenção nas coisas que você não está vendo. Eu disse, mas Senhor, como é que eu vou prestar atenção no que eu não estou vendo? Eu trabalho com adolescentes, eu trabalho com explicação, eu trabalho com vídeo, eu trabalho com imagem, eu trabalho com slide. E é tão difícil para que as pessoas prestem atenção vendo e ouvindo. Como então prestar atenção no que eu não estou vendo? É um desafio para você e para mim nessa tarde. Prestar atenção nas coisas que não se vê. E me lembrei também no período em que minha filha teve uma queda da rede. Esté, quando era bebezinha, teve uma queda da rede. A rede soltou-se e ela caiu da certa altura da rede e ela ficou vomitando. E eu fiquei muito agoniada, e levo para o hospital, e corre, não sei o que, aquela agonia. E quando ela chegou no hospital, eu lembro que ela vomitou de novo. Aí na hora, chegou um monte de médico e botou ela para fazer uma tomografia. Querido, eu fui com a minha filha fazer aquela tomografia. E eu cheguei lá, e entrei naquele lugar, me deram uma roupa especial para vestir, botaram a minha filha naquela máquina e fizeram aquele exame. E ela pequenininha, na hora ela nem chorou, a bichinha, estava tão curiosa com tudo. Era meses, né, Cristiano? Nem um ano ela tinha, meses. Aí ela fez aquele exame. Eu não vi nada aqui. Sabe, eu não vi nada. Nada. E com alguns minutos depois, chegou o resultado do exame no computador. A cabeça da minha filha foi toda mapeada naquela máquina e eu não vi nada. O que você não vê não quer dizer que não exista. Você não está vendo, mas não quer dizer que não exista. Porque naquele momento, aquela energia presente naquela máquina mapeou a cabeça da minha filha todinha e eu não vi nada. Até uma roupa especial eu tive que usar, porque aquela energia eu não podia receber assim. E eu não vi essa energia. O que eu não vejo não quer dizer que não exista, que não está lá. Isso aconteceu. E quando Deus diz assim, olhe, preste atenção nas coisas que você não está vendo, é porque Deus conhece a intenção no coração dos homens. Amém. Às vezes as pessoas estão fazendo algumas coisas, mas a intenção do coração delas não está de acordo com isso. Então você tem que prestar atenção para ver se você consegue ver, consegue perceber o que está por trás do que você não está vendo. Chama-se discernimento de espíritos.
Justamente. E aí, querido, a gente vai nessa direção, por essa busca, nesse desafio proposto pelo Espírito Santo de Deus, para buscar entender as coisas que a gente não está vendo. Para prestar atenção daquilo que a gente não está vendo. Que existe. Existe, que interfere na sua vida e na minha. Eu creio. Que modifica a sua vida e a minha, e que muitas vezes a gente não consegue perceber, a gente não presta atenção, a gente não liga, a gente não dá a devida atenção a certas coisas que precisam prestar atenção. O negligencia. Aleluia. Então, em 2 Coríntios, eu vou reler para vocês a parte que o Espírito Santo, quando eu parei nesse versículo e recebi essa mensagem no meu coração, ele diz assim, ó: por isso, os desígnios e efeitos das aflições. Por isso, não desanimados, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova, dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. E não atentando nós nas coisas que estamos vendo, mas nas que não se veem. Glória a Deus. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Ele dá explicação aqui nesse versículo, que às vezes você está passando por provação, você está passando por dificuldade, você está passando por um momento difícil, como diz lá o sacrifício e adoração do louvor que a gente viu ainda agora, e você não entende por quê, porque você só está vendo aquilo. Mas às vezes Deus está dizendo, olhe, o que você não está vendo nessa situação é mais importante do que a própria situação. O seu aprendizado, aquilo que você está recebendo de Deus, o propósito de Deus que está por trás dessas ações, dessa prova que você está passando. Então, querido, aquilo que você não está percebendo, aquilo que você não está vendo, aquilo que não está na vista, que está na vista, peça a Deus para que abra os seus olhos para que veja. Assim como Geazi, Elias, né? Eliseu disse, abre os olhos dele para que ele veja que o que estão com nós é maior do que o que está no mundo. Glória a Deus. Para que ele abra os seus olhos para que você veja. Aleluia. Aquilo que não está na vista. E, assim, interessante, né, irmão Cristiano? É que a característica, aquilo que a gente vê é temporal. A gente está vendo, a gente está pegando, a gente está localizando ele no meio físico. A gente consegue ver. E aquilo que a gente não vê ainda, que a gente não está vendo, que está ali por trás, que a gente não está vendo, elas são eternas. Glória a Deus. Aleluia. Elas são eternas. E baseado nisso, eu juntei algumas histórias aqui que me chamou a atenção disso, desse detalhe do que você não está vendo, do que você não tá na vista, mas que é importante, mas que existe e que é importante. A gente traz aqui também a questão da mulher do fluxo de sangue. Está lá no livro de Mateus 9, e é uma história conhecida, por isso que eu não vou me ater muito nela, não vou contá-la totalmente para você, porque eu acredito que você já deva conhecer, senão você vai lá em Mateus 9 e procura. A mulher, ela era enferma, ela estava enferma há muito tempo, já tinha gastado muito, e aí ela não via jeito de cura, e ela ouviu falar que Jesus passaria por ali, e ela na sua casa pensou, se eu tocar as vestes, eu serei curada. Ela já foi investindo, fazendo uma oração de fé. De fé. Saindo se pelo natural. menos eu tocar nas vestes daquele homem, eu sei que eu serei curada. Ela saiu de casa fazendo isso. O que a gente viu nessa história, querido? A gente viu a enfermidade da mulher, que ela vivia doente, ela vivia se acabando, ela vivia morrendo aos Até os anos nós sabíamos, né? Que a Bíblia diz que é 12 anos. O que a gente pode ver nessa história? A gente pode ver que ela andou na direção de Jesus. A gente podia até ver o toque daquela mulher na roupa de Jesus. Isso é visível, isso é temporal, isso é físico. E o que a gente não viu? O que é eterno, o que é espiritual por trás dessa história? É o poder que saiu da vida de Jesus. O poder que saiu de Jesus para abençoar aquela mulher, eu e você não conseguimos ver.
Aquele povo que cercava Jesus não conseguiu ver. Uma Só multidão. aquela mulher recebeu. Só aquela mulher sentiu. Só aquela mulher soube. Mas, quando Jesus disse, de mim saiu o poder para abençoar alguém, todo mundo ficou sabendo, querido. Todo mundo ficou sabendo que saiu alguma coisa de Jesus e que aquela mulher se curou. O que eu não vi, o que ela não viu, o que você não viu, transformou a vida dela. Por isso que o Espírito Santo está mandando tomar cuidado, prestar atenção nas coisas que você não vê, que tem poder de transformar a sua vida. Glória a Deus. Ela não viu, eu não vi o poder saindo de Deus para cura daquela mulher. O discípulo, o apóstolo que estava pertinho de Jesus também não viu. Ele também não viu. Mas aquela mulher recebeu o poder de Deus, que naquele momento foi invisível aos olhos, para transformar a sua vida de anos de doença em cura. Isso aqui é maravilhoso para mim e para você, querido. Se você pegar até aqui, você já foi ricamente abençoado. Eu já fui ricamente abençoada nessa palavra que o Espírito Santo me deu. Toda a honra e toda a glória é a Ele. É por Ele e para Ele que estamos aqui. E para continuar, nós vamos para uma outra história. A história de Atos 16. Irmão Cristiano, pode abrir aí comigo para a gente fazer essa leitura. Hoje eu estou correndo um pouquinho, porque eu tenho muita história hoje. Hoje foi muita história. Atos 16. Atos 16. Glória a Jesus. Toma a tua Bíblia aí, leia conosco. Atos capítulo 16, está na agulha. Isso aí. Na mão. A partir do 19, irmão Cristiano. Atos capítulo número 16, a partir do verso 19, diz assim. Vamos alternar? Vamos lá. Vai lá. Verso 19 diz assim: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando os pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, Propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles. Os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere, no interior, e prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, e soltaram-se todas as cadeias. Continua? Continua. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E eles lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, caindo deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. E então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Glória Querido, a Deus. essa história que estava presente naquele louvor, né, que a gente botou no início, né? Mesmo na dor, Jó adorou, Paulo e Silas deram louvor, a terra tremeu, a prisão caiu, as cadeias se quebraram. Pronto, esse rapaz aí, essa história desse louvor, são esses dois homens.
Eles foram falar de Senhor, eles foram pregar ao Senhor e eles foram presos por isso. Eles foram presos porque estavam pregando o Senhor, que eles estavam defendendo a palavra do Senhor. E eu disse, olha, fique caladinho aí, que se você ficar caladinho aí, você vai ser solto. Ele disse, importa a mim fazer a vontade de Deus ou a vontade dos homens? Glória e aí, ó, foi açoitado, preso, amarrado, porque estavam fazendo a vontade de Deus. Querido, talvez eu, que sou uma pessoa que venho para aqui, que faço na rádio, cumprindo a vontade do Senhor, talvez eu, num momento desse preso, por ter falado a palavra de Deus, por ter feito o que eu achava que era o que Deus mandava eu fazer, e não ter feito a vontade dos homens, que eu tivesse preso, eu tivesse questionando a Deus, talvez se fosse eu, viu? Não estou falando daqueles homens. Eu estivesse dizendo, mas Senhor, eu fiz tudo certinho, tudo conforme o Senhor mandou, da maneira que o Senhor mandou. Eu coloquei o Senhor em primeiro lugar, a sua vontade em primeiro lugar, e agora eu estou presa? Eu estou sofrendo, estou apanhando e estou aqui humilhada por conta disso? Talvez eu estivesse questionando a Deus. Mas aqueles homens que sabiam que Deus era com eles, eles estavam na cadeia depois de uma pisa, mas foi uma pisa, querido. Preso, amarrado. Eles estavam na cadeia cantando. Aleluia. Parece loucura um negócio desse, não, Cristiano? Glória a Jesus. Parece loucura. Por quê? O que é que a gente pode ver nessa história? A gente pode ver que eles apanharam. A gente pode ver que eles foram injustiçados. A gente pode ver que eles estavam passando por uma prova. E o que é que a gente não pode ver? A gente não podia ver a intimidade daqueles homens com Deus, que se importavam mais com o propósito de Deus do que com a própria vontade. E sabe o que foi que aconteceu com aqueles homens, querido? Aqueles homens não só foram soltos, mas naquele momento, naquele lugar, vidas foram salvas. O carcereiro foi salvo. Talvez eles estivessem presos justamente Toda a família, né? para que o carcereiro e sua família recebessem essa palavra. Aleluia. Talvez o propósito de Deus que eu não sei, que eu não posso ver, talvez o propósito de Deus fosse salvar aquele carcereiro e aquela família, porque Deus se importa tanto com vidas, Ele se importa tanto com vidas, que os seus enviados que vão buscar essas vidas, às vezes sofrem muita provação, pagam preços por essas vidas. E aí, querido, esse carcereiro foi liberto naquele momento. Isso a gente não pode ver. Isso a gente não viu. A gente não pode tocar. Mas a gente consegue detectar. A gente consegue perceber. A gente consegue analisar a situação. A gente consegue enxergar apesar de não ver. Enxergar apesar de não ver. Eita glória, aleluia. E para concluir aqui as nossas histórias, não os nossos versículos, ainda tem mais uns 2, a gente vai para 1 Samuel, que eu falei hoje de manhã. Se você me acompanha nas redes sociais, esse aqui não é novo. Esse aqui você já viu, você já escutou. Foi em 1 Samuel, capítulo 16 também, e versículo 14, para fechar aquela música, aquele louvor que você escutou aqui com a gente. Davi cantava, o rei se alegrava, o mal não resiste, o louvor. Então aqui o rei Saul, capítulo 16 de 1 Samuel, diz assim: tendo retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então, os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno, enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele dedilhará a harpa e te acalmará, te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar harpa, e trazei-no. Então respondeu um dos moços: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavra e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Glória a Deus. Saul enviou o mensageiro a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento, carregou com pão, odre de vinho, cabrito, e enviou-o a Saul por intermédio de Davi, seu filho. E assim Davi
foi a Saul. Esteve perante ele e o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. E então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito maligno se retirava dele. Glória a Deus. Querido, ao olhar para Davi, tanto o serviçal de Saul, que mandou chamar, que disse que conhecia alguém, o rei estava com problema. O rei precisava se livrar daquele espírito mau. Talvez ele estivesse tendo ataques. Talvez ele ficava nervoso. Eu não sei, mas era visto que algo ruim, que algo mal, era perceptível. Que algo ruim, que algo mal atormentava a vida de Saul. E as pessoas diziam: olha, se Saul desagradou a Deus, se o Espírito de Deus saiu de Saul, agora um espírito mau o atormenta. Era perceptível. A gente podia não ver, não saber, mas era sentido que algo atormentava Saul e que o Espírito de Deus não estava mais sobre a vida de Saul. E o que foi que aconteceu? Eles mandaram chamar. Olha, senhor, talvez uma pessoa que toque a harpa pode aliviar seu sofrimento. Como é essa pessoa? Aí foram dar, sabe o que, querido? Foram dar a história de Davi, era como se fosse o currículo de Davi. E disse: olha, ele é filho de Jessé, ele é forte, ele é valente, ele sabe tocar harpa, que era preciso tocar harpa. Ele tem boas palavras, ele sabe se comunicar bem, e ele é de boa aparência, bonitão. Mas uma característica me chama a atenção nesse texto: o Senhor é com ele. Glória a Deus. Não dá para ver no seu físico se o Senhor é com você ou não. Não dá para ver na sua aparência se o Senhor é com você ou não. Mas aquele homem percebia que a bênção de Deus estava tanto na vida de Davi, que sabia que tinha que ter Deus envolvido para tamanha bênção. Tinha que ter um espiritual, né? Aleluia, querido. Foi muita coisa percebido nessa história aqui que não pode ver. Muita coisa foi percebida aqui nessa história que não pode ver. Foi percebido que o Espírito de Deus não era mais com Saul, que tinha um espírito maligno que atormentava ele. Saul ficou diferente. Antes ele era ungido pelo Espírito Santo de Deus, agora não era mais. E agora, querido, foram chamar quem mostrava Deus, quem refletia Deus. Será que Deus e você e eu reflete Deus assim? Para as pessoas olhar para você e dizer, como disseram de Davi: o Senhor é com ele. Aleluia. Aleluia. Será que você e eu já estamos nesse ponto de refletir o Espírito Santo de Deus tanto que as pessoas conseguem enxergar, apesar de não ver, o Espírito Santo de Deus em você e em mim? Querido, esse é um questionamento que vai ficar para mim e para você nesta tarde. Vai ficar para mim e para você. Aleluia. Eu quero dizer, para fechar, eu quero que o irmão abra Lucas 6,44. Lucas 6,44. Tinha mais coisa, né? Mas o tempo já está escorrendo. Gente, eu quero dizer a vocês que essa palavra de hoje, ela foi direto ao meu coração. Ela serviu muito para mim, espero que sirva para vocês. E tem um livro, O Pequeno Príncipe, que não é um livro espiritual. Ele diz, olha, o essencial é invisível aos olhos. O principal é invisível aos olhos. Combinou direitinho com a mensagem que o Espírito Santo deu para mim. Eu já tinha lido esse livro antigamente, o Pequeno Príncipe, e eu vi que se encaixou direitinho. Por quê? Porque as coisas que a gente não vê, o que está invisível aos olhos, o que é essencial, segundo o livro do Pequeno Príncipe, Deus chama de que são as coisas espirituais. Deus chama que são coisas eternas. Esses que a gente não vê aos olhos, esses que não estão na vista, elas são invisíveis aos olhos, mas elas são principais, elas são essenciais, elas são eternas. Querido, preste atenção. Se o Espírito Santo mandou dizer isso, é porque é para você e para mim prestar atenção. E eu queria dizer que aquilo que não está na vista, ainda
pode ser percebido. Glória a Deus. Pode se Aquilo que manifestar. não está na vista ainda pode ser percebido, porque foi nitidamente percebido que o Espírito Santo de Deus não estava mais com Saul e que um espírito maligno o atormentava e que Davi era abençoado por Deus, que Deus era com Davi. Isso não estava na vista, mas foi percebido. Foi perceptivo. E eu vou dizer de novo, aquilo que não está na vista ainda pode ser percebido. E essa é a mensagem para Pode você se e para mim hoje à manifestar. tarde. Fica melhor. Você pode perceber o que não está na vista. Não está claro. Porque Deus disse, estes sinais hão de acompanhar os que me seguem. Lá em Marcos, eu não tenho tempo mais para ler. Mas Deus diz, estes sinais hão de acompanhar os que me seguem. E Lucas 6,44 diz o quê? 44. Sim. Porquanto cada árvore, é esse? É. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. Querido, pelo fruto. Né? Mais para frente ele vai ter pelo fruto. Você conhecerá a árvore. Você pode perceber. Você pode analisar as situações e perceber o que não está na vista, o que não está vendo. Porque nesse mundo, irmão Cristiano, hoje de redes sociais, em que se camufla, se aparenta ser o que não é. Verdade. Porque o mundo de rede social é muito fake. Você só mostra, só posta aquilo que é bom. As provas que você está passando, você não vê. Você não sabe nem se aquele carro que o camarada está na frente dele é dele mesmo de fato. Mesmo assim. O povo está muito preocupado com aquilo que se pode ver. E isso que você está vendo, você tem certeza que é real? Preste atenção no que você não está vendo. Perceba aquilo que não está na vista. Pare de se espelhar em redes sociais fakes, em pessoas que são fakes, em corpos fakes, em fotos montadas. Dirija a sua vida pelo que realmente é essencial. Dirija a sua vida pelo que é eterno. Faça com que o pessoal veja como viram que o Espírito de Deus habitava em Davi. Que assim seja ele na sua vida e na minha. Que assim seja percebido por quem está de fora. Que o Espírito Santo é contigo, é na sua vida, e está com você. E que você não poderia ter tamanhas bênçãos se não fosse Deus agindo na sua vida e na minha. Então essa, querido, é a mensagem direto do céu para você. Não é minha. Toda honra e toda glória seja dada ao Espírito Santo de Deus que nos conduziu até esse momento. Obrigado. Analise, pensa, reflita. Vai ficar gravado, assista de novo. Quantas vezes eu tenho um culto da minha igreja, irmão Cristiano, 2 cultos que eu salvei. Amém. Da Igreja Verbo da Vida, que eles apresentam o culto ao vivo. Eu assisto, de vez em quando eu assisto, para lembrar o que foi que Deus disse para mim. Se for preciso, esse conteúdo salvo, você vá lá e veja de novo. E assista de novo, até que você absorva. Porque Deus tem um recado e foi para você. Primeiro para mim, foi para mim primeiro, mas também foi para você esse recado de hoje à tarde. Então, queridos, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje. Aleluia, glória a Deus. Você não envia para outra pessoa, né? De repente você ouviu essa mensagem poderosa e você diz, não, para mim, graças a Deus, tá tudo em paz, tá tudo tranquilo na minha casa, na minha vida, na minha família. Mas às vezes você conhece algum parente seu ou vizinho, né, que esteja passando por uma situação complicada e você aí partilha com essa pessoa também. Amém? Glória a Deus. Eu não sei o que é que você está passando, né? A Mariana ligou para nós, disse que estava com uma dor insuportável na cabeça.